o primeiro elemento que a gente tem aqui, gente? Esse primeiro elemento é o que a gente chama de bucha de injeção, tá, gente? É um dos primeiros componentes que a gente vai ter aqui no molde de injeção. Qual é a função da bucha de injeção? A bucha de injeção ela é responsável por fazer a transição do material fundido para os canais de alimentação e, consequentemente, dos canais de alimentação para as cavidades do molde, tá, gente? E tem algumas particularidades que vocês precisam saber sobre a bucha de injeção, tá? Então, deixa eu abrir essa bucha aqui. Então, a bucha de injeção, gente, ela tem essa geometria aqui, dois corpos. O corpo aqui é o corpo que vai ficar alojado, né, nessas placas aqui, ó, tanto nessa placa base superior, como na placa porta-matriz, ou placa porta-fêmea. Então, esse furo que você está vendo aqui, ó, é o furo por onde vai passar a bucha de injeção, certo? Então, vamos voltar aqui para ela. E aí você consegue perceber, ó, que essa bucha, internamente, ela vai ter aqui um furo cônico, tá? Então, deixa eu fazer aqui um corte. Então, o material, ele vai vir aqui. A bucha está nessa posição. O material vem, entra por dentro desse canal aqui, que é o canal primário, tá? Esse canal aqui, ele é responsável por formar, gente, ó, essa parte, o sistema de alimentação, essa parte cônica aqui, tá? E esse furo aqui, ó, ele é cônico justamente para poder facilitar o processo de extração do galho, tá? Desse material que vai se solidificar aqui nessa região, certo? Um detalhe importante também, que se eu preciso ter extração aqui, internamente aqui na bucha de injeção, essa superfície aqui, gente, ela tem que ser polida, onde esse polimento, juntamente aí com essa geometria cônica, vai favorecer o processo de extração aqui do bico, do galho de injeção do produto, tá? E o que é que a gente precisa saber mais sobre a bucha de injeção, tá? A bucha de injeção, gente, ela tem aqui, ó, na superfície superior dela, se você olhar aqui, ó, a superfície superior de uma bucha de injeção, ela tem uma região aqui, ó, cônica. Essa região, ela pode ser cônica, tá? Pode ser raiada, pode ser um raio também, tá? Essa região é a região onde vai fazer fechamento com o bico da máquina de injeção. Encostar aqui na superfície do material e vai fazer fechamento, né? Vai fazer um fechamento com essa superfície, tá? Então, para que você entenda melhor o que eu vou falar para você, eu fiz aqui a montagem do bico de injeção. Deixa eu fechar aqui essa janela. Eu fiz a montagem aqui do bico, né? Aqui é o bico de injeção da máquina, tá, gente? Esse bico, ele está fazendo, ele encosta na bucha de injeção, é onde ele vai encostar, tá? E o material vai ser, através do fenômeno de fluxo, né? A rosca vai se movimentar e vai jogar o material para dentro do canal de alimentação aqui, certo? Então, a gente precisa analisar também isso aqui em corte, para eu falar um detalhe muito importante que é negligenciado muitas vezes na ferramentaria. Eu cortei aqui, para a gente poder ver internamente como é que acontece isso, tá, gente? Então, a bucha de injeção, acontece o seguinte, o que é que eu preciso saber, tá, gente? Eu tenho um contato entre o bico de injeção da máquina e a bucha de injeção. O que é que não pode acontecer, gente? Eu tenho que minimizar esse contato aqui, gente. Esse contato ele tem que ser o mínimo possível. Eu mostrei para você, a bucha de injeção, ela tem um raio aqui, ó. Ou tem um raio ou tem uma conicidade. E o bico de injeção da máquina também vai ter essa conicidade, né? Esse vai ter um ângulo aqui, ou vai ter um raio, vai depender do bico de injeção da máquina. Então, o que é que deve acontecer? Esse ângulo aqui do bico da máquina e esse raio aqui, eles têm que ser diferentes, não podem ser iguais, tá? Então, o raio de assento da bucha de injeção tem que ser maior do que o ângulo ou o raio do bico da máquina, para minimizar o contato. Por que eu tenho que minimizar o contato, gente? Porque a bucha de injeção, ela tem que estar na temperatura de molde. O bico de injeção, ele está na temperatura de massa fundida. Então, se eu aumento o contato aqui entre bico de máquina e bucha de injeção, o que é que vai acontecer? O bico vai perder calor para o molde. Isso não pode acontecer.
o bico de injeção ele tem que estar na temperatura de massa fundida. Então, se eu tenho um contato muito grande aqui, ó, eu vou ter perda de temperatura para o bico, para a bucha de injeção. E a bucha de injeção, que deveria estar na temperatura de molde, vai aquecer. Então, eu vou ter problemas. Isso não pode acontecer. Por isso que eu tenho que ter esse contato mínimo aqui, ó, o mínimo de contato entre bico de máquina e bucha de injeção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho que ter em mente, esse furo da bucha de injeção, ele tem que ser levemente maior do que o furo do bico da máquina, gente. Porque se esse furo ele for menor ou igual ao furo de bico da máquina, né? A bucha de injeção tem esse furinho menor aqui. Se ele for menor do que esse furo aqui do bico de injeção, o que é que vai acontecer? Eu corro o risco do material extravasar aqui para fora. Ó. O material, uma pressão, né? A pressão exercida lá pela rosca plastificadora, o material tende aqui a escapar. Ó. E aí isso vai atrapalhar na extração do galho, né? Isso pode provocar uma série de problemas, tá? Então, isso não pode acontecer. Sempre esse furo da bucha de injeção, ele tem que ser levemente maior, coisa de 5 décimos, 5, no máximo, 5, 6 décimos maior do que o furo de bico da máquina, tá? Lembrando que esse bico de injeção, ele varia em função da máquina, né? Pode ser um bico cônico, pode ser um bico raiado, então varia muito. E aí, esse raio de assento também, ele tem que ser maior, um pouco maior, do que o ângulo aqui do bico, para justamente minimizar o contato. Tranquilo, gente? Entendido isso aí?